E onde diz isso da tribo de Issacar, que é um povo profético? 1 Crônicas 12, versículo 23 em diante, até o 32, ou então 23 e 32, fala que a tribo de Issacar discernia os tempos e as estações, porque ela conseguia, a Gigi, nossa nova ministra de louvor, ela morre de vergonha, eu não posso falar isso, senão nunca mais ela vem aqui. A tribo de Issacar, ela discernia os tempos e ela falava essas instruções para o povo de Israel. Então é necessário a gente conhecer o tempo, as estações, para saber como plantar, para saber como atuar, qual a situação que está aberta. Está feio, irmão, é que o homem não vê isso de estar feio, desculpa. Só a mulher que enxerga isso. Vou começar de novo a partir de agora. Né? A tribo de Issacar é uma tribo profética e ela sabia dos tempos e dos movimentos, como diz em 1 Crônicas 12, versículo 23 e 32. Então, baseado nisso, eu quero falar que nós estamos no mês de Nissan. Amém? Esse mês de Nissan, em 2025, começou no dia 30 de março. É um mês que não é... Tem gente que fala assim, é o mês dos judeus, é o mês judaico. Não, é um mês instituído na Bíblia. Se você for ler a Bíblia, pode algumas pessoas não falarem, mas os católicos, os evangélicos, quem lê a Bíblia fala sobre isso. Tem algumas religiões que a gente acredita que levam para Deus, mas elas não completam, elas não são a completude da Bíblia. A gente está aprendendo isso na escola de liderança de manhã, até as heresias que saem de dentro da própria igreja, seja evangélica, seja católica, saem da própria Bíblia, saem muitas heresias. E esse mês de Nissan, que foi decretado por Deus, está onde, pastor? Está em Êxodo 12, onde justamente ele fala que vai começar um tempo novo, um tempo de libertação. Então, se existia alguma coisa que oprimia a sua vida, eu quero declarar debaixo disso uma dívida, uma situação na justiça, uma situação financeira, uma situação crônica, familiar, um entrevero que teve, uma situação de saúde sobre a sua vida. Eu quero declarar que vai começar um tempo novo na sua vida, um tempo de libertação de situações que, de repente, eram cotidianas, ou então também existem espíritos familiares, que são espíritos culturais. Né? O pai teve infarto, o avô teve infarto. Eu conheci uma mulher, eu já falei aqui, que ela chegou com a filha de 17 anos, lá no gabinete pastoral, e eu falei para ela, você veio com a filha aqui para falar sobre algo, tem algo que acontece, e minha filha está aqui, está gostando de alguém, né? Está começando um namoro, e eu trouxe ela aqui, eu disse, não faz mais nada, vamos orar. E eu orei, e Deus me mostrou que existia uma repetição familiar na família dela. Eu nunca tinha visto aquela mulher, muito menos a filha dela. Foram lá porque alguém da igreja indicou, devido aos dons proféticos. E a gente orou, e a gente viu, e eu falei assim, a sua filha tem que tomar cuidado, porque você foi mãe solteira. A mulher regalou o olho. Eu disse, a sua mãe também foi mãe solteira. Ela regalou mais o olho. Eu disse, a sua avó também foi mãe solteira. Ela regalou mais ainda o olho. Eu disse, está chegando o tempo em que todos engravidaram, com 18 anos. Ela quase caiu da cadeira. Eu disse, a gente tem que orar para quebrar esse espírito familiar. Essa cultura no mundo espiritual que já tomou conta da sua família, da sua casa. E isso não é só em relação a isso, mas em várias situações, amém? Então, esse mês de Nissan, ele vem da raiz Neis, que significa milagre. Então, tem coisas que você não pode resolver, mas vai acontecer um milagre que vai ser superior assim, a tudo que as suas posses ou conhecimento você poderia realizar. É algo acima da sua capacidade, amém? Pastor, como é que o senhor fala com tanta propriedade isso? Porque justamente em Êxodo 12, aconteceu algo que trouxe uma libertação para Israel. Você pode encarar a Bíblia só como uma história. Você pode pegar a história e remeter para frente, como diz que o que acontecia no Velho Testamento era só uma sombra do que viria no Novo Testamento, amém? Era só de algo que viria a acontecer no Novo Testamento.
E justamente essa Páscoa simboliza que acontece nesse capítulo de Êxodo, que Deus vai instruir eles a matarem, né, um carneiro, matarem e tirarem o seu sangue, passarem no umbral da porta, porque passaria o anjo destruidor, ferindo os primogênitos do Egito, e não tocaria na sua família, porque ele viria o sangue no umbral da porta. Amém? Querem pasmar mais com isso? Na viga? Viriam na viga. Fala umbral da porta, mas seria na viga. Sabe do que faziam a cruz? Quem sabe do que faziam a cruz? Quem sabe? Porque Jesus virou e disse para João cuidar de Maria. João era um dos discípulos mais novos dele para cuidar de Maria, mãe dele. Cuida dela. Por quê? Porque a cruz era tirada da casa da pessoa. Tirava-se a viga da casa da pessoa, então a casa da pessoa caía, e eles pegavam aquelas vigas de madeira e faziam a cruz. Você entendeu por que passava o sangue na viga da casa, que sustentava a casa, lá no Egito? Tudo tem a ver na Bíblia. O problema é que a gente não estuda, né? Quando a gente estuda, tem que estudar e tem que ter a revelação do Espírito também, amém? Que só a letra mata, mas o Espírito vivifica, amém? Então a gente tem que ter a letra. Não adianta, eu sou formado em teologia, mas se eu for só teólogo, eu ia virar um doido varrido, irmão. Eu tenho que ter a presença do Espírito, amém? Eu preciso ter a presença do Espírito, senão o meu coração não quebranta, eu fico muito duro. Senão eu não choro na presença de Deus. Eu vejo a minha vida de uma forma só de olhar na palavra, então vou declarar a palavra. Não, eu tenho que ter quebrantamento, amém? Por quê? Porque Deus ama um coração quebrantado e contrito. Porque só um coração quebrantado e contrito é humilde. Quem não é humilde não recebe correção. Quem não é humilde não recebe uma palavra. Faça isso. É duro. Aí vem Deus e para tentar quebrantar. Não é para machucar, mas é para tentar quebrantar, amém? Para receber a palavra. Então fala, o pastor está me amaldiçoando. Não, é você que não deixa ser quebrantado. Você que acha que com a sua mão vai construir toda a sua casa. Lê do engano. Só o Senhor, só a presença dEle que traz segurança, que traz capacidade. Amém? Porque diz a palavra, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a casa. Amém? Então a gente tem que entender que quando ele fala em Êxodo 12, sobre a Páscoa, ele está dizendo que seria Páscoa é Pessat, passagem, que seria um tempo novo, seria uma passagem para um momento novo. Imagine um povo sendo escravo há 430 anos, escravo, Júnior Flores, 430 anos. Quantas gerações seu avô, tataravô, foi escravo? Imagine qual era a sua mentalidade. E chega um maluco chamado Moisés dizendo que Deus ia libertar. Por isso que ele tem que fazer todas aquelas pragas, você está entendendo? Se ele faz só uma, ninguém ia estar aí, ninguém ia falar. Se ele fez tudo aquilo e o povo ainda ficou murmurando, não é verdade? Imagine se ele não demonstra muito poder, Rodrigo. A gente lê e fala assim, cara, mas imagine, seu tataravô sendo escravo, seu avô, seu avô bisavô sendo escravo, seu avô sendo escravo, seu pai sendo escravo, você escravo, seus filhos escravos, você de repente já estava com neto, porque Moisés já estava com 80 anos, amém? 40 anos ele achava que era tudo, era príncipe do Egito. 40 anos no deserto, Deus mostrando que ele não era nada. E depois de 40 anos, ele sabendo que Deus era tudo e conduziu o povo de Deus. Então, Moisés estava com 80 anos, ele já devia ter os filhos dele, né? Com a mulher dele lá, a filha do sogro dele, Reuel, ou Jetro, os 2 filhos que ele tinha, e os outros já tinham filhos, então outros já deviam até ter netos. Amém? Aí você fala assim, Deus fez isso, agora vai ficar tudo certo, Roberto. Deus fez isso, um milagre na tua vida vai dar tudo certo. Não, Deus tinha que ir libertando o povo, amém? Não era só mostrando poder para Faraó, não, Rafael. Era mostrando o poder de Deus sobre a tua vida. Até que ele chega e mata os primogênitos de toda aquela região. Não era do Egito, era de toda a região onde passou o anjo destruidor. Só não foi tocado quem estava com sangue na viga da porta. Que alguns traduzem umbral, mas o certo é viga, amém? Porque o sangue na viga é o sangue de Cristo na cruz. Compreendido? De repente, nunca ninguém falou isso. Há 200 anos para a igreja, nunca ninguém tinha falado isso. Porque tem que estudar, irmão. E darei pastores com sabedoria, amém? Que tem do Espírito, mas tem
discernimento da palavra. Tem gente que fala um monte de coisa e não está na palavra, e você está lá. Amém, amém. Tem que estar na palavra, amém? Se o cara fala o que não está na palavra, não dá, irmão. Você tem que ser liberto pelo poder da palavra, não liberto pelo poder do convencimento. Quem liberta é a palavra, amém? Quem convence é o homem. Vê aí campanha política, não é verdade? Quem convence é o homem, mas quem liberta é o poder da palavra de Deus, amém? Por isso que a gente tem que ver políticos que levam a verdade de Deus, que tem a palavra de Deus, para trazer a verdadeira libertação para um povo e transformação, amém? Êxodo 40 também fala de novo de um novo tempo que eles iam viver. Deus já tinha instalado a Páscoa, falado da Páscoa em Êxodo 12. Êxodo 40, Deus mostra a presença da arca, da aliança, e andar com eles. Eles construíram um tabernáculo, amém? Então, o tabernáculo é falado como devia ser construído em Êxodo 40, que era justamente nesse mês, começa a ter a visitação de Deus no tabernáculo. Então, outro aprendizado. No mês de Nissan, Deus vai visitar a sua vida de uma forma sobrenatural. Amém? Isso daí, pastor, mas era um tempo, sim, historicamente era naquele tempo. Mas Deus, ele não monta um calendário dele e vai fazer diferente, você está entendendo? A gente tem que entender que existem certos portais abertos. Os portais se abrem, só que a gente não identifica os tempos. Aí a gente quer colher na época de plantar. Ok, mas diz que a gente tem que plantar todo o tempo, amém. Porque se a gente não conhece os tempos, a gente tem que plantar em todo o tempo, amém. Porque quando se jogar os pães sobre as águas, depois de alguns dias o acharás. Então, todo aquele que lança é generoso, vai ter generosidade sobre a sua vida. Amém? Quem tem misericórdia vai ter misericórdia. Eu sou justiceiro. Não fez, não vou te pagar. Não, vai acontecer isso. Não, quero te pôr na justiça. Eu sou justiceiro. Vai ter só justiça sobre a sua vida. A gente tem que ter cuidado, pessoal. Porque o teu temperamento não pode conduzir você. Amém? E tem gente que acha desculpa para o temperamento. Eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, sempre eu vou estar assim. Gabriela, eu sou... Não, irmão. O Khaled, ele é cleaner. Ele limpa, ele gosta de limpar. Tem que limpar, tem que limpar. Ele leva álcool na viagem. Aí eu viajei com a minha sogra, uma vez descobri que a dona Zaya leva álcool na viagem. Espírito familiar. Quando eu vi, minha esposa estava querendo levar álcool na viagem. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Não vai levar álcool na viagem. Ela não levou e comprou lá. Mas não pode, irmão. Ouviu? Se tiver alguma coisa, já vai identificando aí. Quando eu estou falando que você já vai identificando, você vai dizer, olha aí, está vendo? A gente tem que entender se essa... O pessoal fala assim, mas é porque eu gosto de trazer o cotidiano para a palavra de Deus, amém? Se a gente não traz o cotidiano, fica só no histórico, você não entende que o que aconteceu naquela época é um portal espiritual que a gente pode adentrar e ver realizado na nossa vida. Mas a gente não atua porque não tem conhecimento. A palavra Nissan significa justamente Neis, que é milagre. É um mês, e se você for interpretar mais no hebraico, é um mês de milagres. Então, é coisa que não depende da sua capacidade. Tem coisa que não depende de você. Irmãos, eu trabalhei na aeronáutica há 34 anos. Fui para a reserva. Deus me fez fazer direito e passar de primeira na prova que eu fiz lá na Universidade Federal do Pará, em 94. Peguei umas provas antigas, estudei e passei, pela graça de Deus. Quando Deus tem um propósito, certas coisas vão acontecer na sua vida sem o esforço natural e comum em que todos têm que ter o esforço, amém? Vai ter, Deus já tinha um propósito. Mesmo minha mãe sendo da área, nenhum filho foi para a área. Mas Deus tinha um propósito sobre a minha vida. Amém? Aí quando eu termino a Força Aérea, vou achar que eu vou descansar. Descansar, Solano. Você acha que a Bruna vai deixar? Ser formado em Direito também? Não vai, não. Essa assim, olha, lourinha, olhos claros, uma gente... Não vai não, irmão. Só você sabe como ela se comporta lá. Não vai descansar. Pega as crianças, leva para tocar. Faz tal coisa. Então, quando eu disse assim, vou tirar um ano sabático, eu nem terminei nem cheguei no tico sabático. Quando eu falei sabático, não vai não.
Alguém, baixinha, bem menor que a Bruna, falou para mim. Você vai fazer sua prova da OAB. Eu disse, que é isso? 34 anos trabalhando. Já tenho excelente salário, para que prova da OAB? Vire para a pessoa agora, você cônjuge para a pessoa do seu lado e diga assim, escute a sua namorada, escute a sua noiva, escute a sua esposa. Escute essa mulher. Ela tem uma sabedoria que você não tem. Enquanto você vê só a árvore, ela vê a floresta inteira. Enquanto você vê o sol adiante, ela já viu o amanhã. Escute a sua mulher, escute. Ele é meu amigo, o cara é maior patife, sem vergonha. Não, vou fazer assim, ele vai pagar, nunca paga depois. Escuta, irmão. Deus mandou travar a pregação para falar isso agora aqui. Tem gente que está quase beliscando a pessoa do lado. Está vendo? É o pastor, está falando. Escute, irmão. Eu escutei, contrariado, mas cheguei assim, meu cunhado, você tem os negócios da prova da OAB? Tem, olha, aqui eu fiz aquele curso, processos, né? Aí, toma aqui. Aí eu peguei dele e dei uma lida. Ela disse, se inscreve para a prova. Eu disse, não, estou dando uma lida devagar, final do ano. Eu falo, vai fazer agora! Aí eu peguei, prontamente me inscrevi na prova, paguei a taxa. Não, isso eu vou falar mais para frente ainda. Aí eu fiz a prova e passei, irmãos. Mas ela falou, não, vou estar orando, intercedendo por você. Aí eu li lá umas semanas e passei. Aí depois tem mais alguns meses para a segunda parte, aí passei também. Irmão, Deus nunca me trouxe tanta conexão. E era um propósito de Deus. Ela enxergou, eu acho que ela é da tribo de Issacar, irmão. Ela enxergou os tempos e estações lá na frente. Então eu tenho como advogado alguns anos só. Só que as conexões e as coisas que chegam são extraordinárias, irmão. Pela advocacia veio commodities. Se você não sabe o que é, deixa eu traduzir. Venda de açúcar, milho, soja e outras coisas que são consideradas commodities. Pela advocacia veio conexão com ouro e com terras raras. Né? Uma venda de uma mina de ouro são alguns milhões de dólares. Você intermediar ou advogar sobre isso são algumas coisas. Então, começou a vir coisa, terras raras estão chegando a bilhões de dólares também. Você tem que ter certificado canadense. Aí, como eu gosto de estudar, né? Eu fui estudando cada coisa e me inteirando de cada coisa. Então, as coisas vão chegando e eu não tinha noção disso. Mas eu entendi alguém que teve uma revelação profética. Não achei que era só encheção, mas fui lá e fiz. Amém? E as coisas começaram a acontecer. Então, não despreze o que vai ser falado aqui. Não pense que você vai perder seu tempo aqui. Tire a sua soberba do coração. Tire a sua falta de fé da sua mente. Tire o sono por ter jogado beach tennis o dia inteiro do seu corpo. E preste atenção aqui. Não, tem coisas que eu não preciso revelar. A revelação já vem automática sobre alguém. Tire todo o cansaço, amém? Da sua vida e preste atenção aqui, porque o que eu vou falar aqui, quem está mais tempo aqui nessa igreja, não é a primeira vez, já viu que todo mundo aqui tem testemunho para contar, não é verdade? Todo mundo. Tem gente que ainda não matou o vizinho, não, mas tem gente que ainda, todo mundo tem testemunho aqui para contar. Pelo menos a ideia saiu e Deus está trabalhando, amém? Mas todo mundo aqui tem testemunho para contar. Dona Zaque queria contar um testemunho de que ia casar, eu disse, não, isso eu não vou orar, tá bom. Ninguém vai casar com a senhora, a gente vai ficar só cuidando da senhora aí, não vai casar, não. Bonitona demais para estar casando com ele. Quase 90 anos, quer casar. E quem olha ela bonitinha assim, acha que ela tem 50, 60. Já está beirando os 90. Não, tem não. Então, Nissan fala de renovação de um tempo novo, amém? Vai ter um tempo novo, uma renovação, mas é necessário mudança de atitude, mudança de comportamento.
Não adianta o tempo ser profético, não adianta a vida ser nova e a sua atitude ser a mesma. A mesma atitude de descrença não vai gerar novidade. A mesma atitude de falta de fé não vai gerar milagres. A mesma atitude que você tem dizendo que tudo dá errado na sua vida, não vai dar certo. É necessário você mudar de atitude, amém? Que bênção que a Maiara faz aniversário hoje. Vai ter uma mudança na sua vida, Maiara. Uma mudança na sua história. Cada lágrima que você derramou foi colhida nas taças de Deus. E hoje está transbordando para trazer uma mudança sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, amém? Quero dizer para vocês que isso foi declarado em Êxodo. E começa um novo tempo. Um povo escravo começa a caminhar do deserto com direção a um sonho. Um sonho de Deus. Eles nunca sonharam em sair do Egito. Tanto que o que estava marcado na memória deles era o quê, Roberto? Cebolas, alhos. E quando eles começaram a passar dificuldade no deserto, eles falaram, lá tinha cebolas e alhos. Você está entendendo? Você tem que tirar aquilo que está impregnado na sua mente para os sonhos de Deus começarem a entrar. Se não tem coisa, traumas, situações que você passaram financeiras, meus pais falavam para a gente, vocês nunca, eu acho que vai tocar seu celular, que tem gente tentando, vocês nunca, é porque toca no nosso celular para abrir o portão, vocês nunca vão passar necessidade se vocês estudarem. Então, estudem. Aí olha só o que eles falavam. Também nunca vão ser de uma forma extraordinária milionários, mas o estudo vai manter sempre a comida na sua mesa. Imagine um pai falando isso para um filho. É bênção? É, mas é uma bênção limitante. Amém? Ele limita algo em você. Ele não deixa você ir para mais. Existe comida na mesa, mas será que Deus só quer que você tenha comida na mesa? Ou quer que você seja boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Aí quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus e levei para toda a minha família e trouxe salvação para muitos dos meus familiares já completo 21 anos de pastor, eles começaram a entender que podia ter mais. Mas quando você é ensinado em algo, você não consegue transbordar, amém? Você não consegue nem chegar na interpretação daquilo. Então, quando Deus começa a falar para Moisés, para ir para uma terra prometida, eles não conseguiam nem ver aquilo, claro. Quando eu falei certas coisas para você que se cumpriram, depois você dizia, mas será que eu devo fazer assim? Eu disse, faz, porque você vai ver a presença de Deus. Agora, só que eu vejo que não vai ser agora, vai ser só no segundo semestre. Aí você passou no Enem, passou na prova, mas não foi para o primeiro semestre, só vai entrar no segundo semestre. Chega o teu pai e põe a mão no coração, assim. Porque medicina não é barato. Amém? Mas Deus faz. Amém? Então, quando o povo saiu, ele precisava de um tempo para ser transformado. Se você não deixar Deus transformar você, mesmo vindo um tempo profético, se você não acreditar em nada que eu estou falando aqui, eu quero te dar uma notícia. Você vai morrer sem ver os sonhos de Deus se cumprirem. Mas a sua próxima geração, que se faz gerada em fé ali naquela salinha, vai ver os sonhos de Deus na sua vida. Porque Deus é um Deus geracional, amém? O povo não acreditou, irmão. Só Josué e Caleb acreditaram nos sonhos de Deus, amém? Só Josué e Caleb. Eles falaram, esse povo aí, a terra é maravilhosa como Deus falou. E se Deus está conosco, esse povo vai cair. Vai ser destruído. E a gente vai conquistar. Você entendeu que Deus tinha um juízo já para os cananeus, para os heveus, para os jebuseus, para os ferezeus? Deus já tinha um juízo. E o povo atrasou o juízo para aquele povo, por causa do comportamento do povo. Existia um tempo profético, existia uma promessa, existia uma palavra de Deus, existia um juízo já sobre o local da terra prometida, que aquele povo devia ser exterminado para ser tirado dali, porque o pecado deles chegou muito pecado no céu. E Israel ia ser o povo que fez aquilo ali.
Porque era um povo escolhido por Deus. Não quer dizer que os outros reinos não fossem comandados por Deus, amém? Porque os assírios tiraram Israel e com o reino dividido, o reino dos judeus, do povo de Deus, quando estava Israel e Judá, amém? Depois vieram os babilônicos e tiraram o povo de Judá, amém? Porque também chegou o pecado daquele povo, que era povo de Deus, chegou diante de Deus. Só que eles não foram transformados na sua mente. Viram o profético. Pessoas que estavam no meio presenciaram o profético, mas só 2 viveram os sonhos de Deus. Eu sei que não pregam isso nas igrejas, porque todo mundo vai receber os sonhos de Deus. Não, é aquele que quer viver o profético. Aquele que acredita na palavra de Deus. Aquele que vem aqui recebendo o que Deus está falando. Pastor, eu te provo na Bíblia, irmão. O que eu estou falando é Bíblia para você. E se você não acreditar, eu não acreditava que eu podia ganhar mais dinheiro além daquilo que eu estudava. Então eu estava limitado somente à minha inteligência, à minha produção, amém? Eu não sabia o que era semear na palavra de Deus. Quando falava oferta, eu disse, eu não vou dar dinheiro para pastor. Quando falava em dízimo, eu vou tirar 10% do que eu ganho para dar. Depois eu fui entendendo. Eu fui entendendo que Deus ama aquele que faz e faz com alegria, mas não com pesar. A sua obra. E a obra de Deus é o combo completo, não é só uma parte, amém? Tem gente que gosta de uma parte da obra de Deus, aquela que não toca em certas coisas na sua vida. Não toca na sua prostituição, não toca na sua sem-vergonhice, não toca nos seus vícios que trazem malefício para a sua saúde. Eu gosto só da parte que me agrada. Não, a obra de Deus é o combo completo para te proteger, amém? É para te proteger. Mas o problema é que ainda tem algo em você que te domina, que é mais forte. E eu não fico exigindo nada de ninguém aqui. Eu peço para o Espírito Santo agir na sua vida, porque foi o Espírito Santo que agiu na minha. Todos que me conhecem há muito tempo sabem disso, irmãos. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não tinha sido transformado. E eu ainda estou em obras ainda. Não sou engenheiro, mas ainda estou em obras. Ainda estou em transformação. Cada dia eu sou como a luz da aurora, amém? Que vai brilhando até ser dia perfeito. Se a gente não entender isso, irmão, a gente para. Só que eu quero dizer para vocês que nesse mês também era mês dos reis irem para a guerra. A oração sem ação é tapeação, amém? Você tem que orar e tem que agir. Se eu não estudasse para a prova, o anjo não ia fazer minha prova, irmão. Se eu não me inscrevesse e pagasse a taxa, eu não ia conseguir fazer a prova. Porque tem coisas que são na terra que você tem que fazer, amém? O anjo não vai fazer para você. Tem aquele versículo que eu amo, o preguiçoso. Que o preguiçoso diz, lá fora tem um leão. Sim, mas todo dia tem um leão e eu vou lá e vou matar ele, porque o Senhor está comigo, amém? Então se levanta da cama, ó preguiçoso, e vai cumprir o dever que te cabe. A gente tem que cumprir o dever que me cabe. Se é limpar a casa, é limpar a casa. Se é estudar, é estudar. Se é ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro, amém? Se é trabalhar. Se é sair com os filhos, é sair com os filhos, amém? Mas tem que cumprir o dever, senão não vai, irmão. Josué 5 diz que, versículo 10 e 11, na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Irmãos, olha só, morreu toda uma geração que viu a Páscoa no Egito. Ficou só um cara chamado Josué e um cara chamado Caleb. Deus tinha que repetir, pastor, por que às vezes a gente repete? O Senhor fala versículos que o Senhor já falou. Porque para o ser humano tem que ter repetição, irmão. Ele pega toda aquela nova geração e diz assim, vamos celebrar a Páscoa. Porque senão vocês não vão entender que para vocês conquistarem isso daqui, vocês têm que ter uma aliança. Páscoa é aliança. Santa Ceia é lembrar do que Jesus fez, amém? Aquele que não toma Santa Ceia porque não quer batizar, porque não quer se entregar totalmente para Jesus, cara, eu quero te dizer, você tem que fazer porque você tem uma aliança completa. A aliança tem que ser sempre o quê? Completa, irmão. Tem gente que casa, faz os votos e não quer cumprir os votos. Está certo isso? Eu prometo te amar, te respeitar por toda a minha vida. Você está amando? Você está respeitando? Eu prometo, né, na saúde ou na doença. Na saúde ou na doença.
Aí quando fica doente, não, minha mulher ficou assim, agora está torta, não quero mais saber, não. Pode isso, irmão? Pode. A aliança tem que ser completa. Mas o ser humano é falho, amém? Mas Deus não é falho. Então Deus vai fazer algo para tentar te puxar para a aliança. Mas se você não quiser, Ele vai trabalhar no seu filho. E de repente você não vai ver os planos de Deus se cumprindo na sua vida, mas o seu filho vai ver. Amém? Mas, pastor, é dura essa palavra. É, mas você não está deixando Deus te transformar. Você é tão cheia de agruras, você é tão cheia de dores, você é tão cheia de traumas, você é tão cheia de sem-vergonhice, que Deus quer, mas você não deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém? Qual é a diferença da graça para a lei? Numa explicação simples. Se você fosse punido na lei, você estava salvo, amém? Não é verdade? Eu adulterei. Aí tinha lá a punição, apedrejamento. Você e da sem vergonha que estava lá. Era apedrejado, morri, você estava salvo. Porque não cumpriu a lei? Não apedrejou? Qual é a situação da graça? Você acha que não acontece nada na sua vida. Então eu vou fazer de novo. Mas eu saí da santidade. Então eu vou fazer de novo. Ah, mas eu não entreguei isso para Deus que Deus pediu. Ah, então não vou entregar, vou fazer de novo. Só que você está entrando no que Deus quer. Você está totalmente adiando aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ah, mas lá na frente eu aceitei Jesus, eu creio, eu vou ser salvo. Mas não vai reinar. Não vai desfrutar do que Deus tem para fazer, porque Deus não pode burlar o mundo espiritual, amém? O único que dá jeitinho é o brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Não é só o carioca, não. É o brasileiro. Dá jeitinho, só dá o jeitinho. No Canadá, um cara foi preencher uma ficha. O cara preencheu a ficha e disse aqui, ó, está aqui meus documentos. Aí disse, para quê? Não, para comprovar a ficha que você é o João Batista Cavalcante Júnior. Aí disse, mas o cara nem entendeu. Mas se você está preenchendo a ficha, como é que o seu nome não é o seu nome? Você está entendendo? É que no Brasil a gente dá tanto golpe, irmão. Golpe em Deus, golpe nas pessoas, golpe... É tanto golpe. No Canadá eles nem entenderam. Por que você vai mostrar um documento mostrando que o seu documento é você que está assinando o seu nome aqui? É tipo assim, não tem sentido. Por que você está assinando pelo José das Couves se você é o João Batista? Você está entendendo? É a mesma coisa quando você age para o céu. Deus diz assim, cara, não acredito, ele conhece a minha palavra. Por que ele está fazendo isso? Ele só vai se lascar. Tudo vai travar, nada vai dar certo. A gente... Você acha que você está enganando a Deus? Você acha que está enganando o mundo espiritual? Satanás só ganhou autorização para vir com legalidade na sua vida, amém? Mas a gente acha que a gente está dando golpe, que está tranquilo. Ou então não é golpe, é Deus entende. Quem já ouviu essa frase? Deus entende. Deus entende. Deus entende. Aí Deus entendeu e disse, toda essa geração vai morrer, só a próxima que vai entrar na terra. Josué viu um anjo. Quem lembra dessa parte? Que Josué viu um anjo com uma espada. Aí ele diz, de onde tu és? Tu é amigo ou inimigo? O que ele falou? Nem amigo, nem inimigo. Eu sou dos exércitos do Senhor. E o que ele mandar eu faço. Um dia é contra eles, mas um dia pode ser contra você. Ele não falou isso, mas eu estou parodiando, amém? Você está entendendo? Eu sou dos exércitos do Senhor, eu cumpro as ordens dele. Hoje eu estou lutando em teu favor, mas faz besteira para ver se eu não vou lutar contra ti. Aí a gente acha que Deus entende certas coisas. Você vai entrar num tempo profético, irmão. Mas é necessário alinhar seus pensamentos. Porque se Deus te levantar uma gilete, você... Não deu, pastor. Entende, né? Você entende? Eu entendo perfeitamente. Eu estou fazendo a minha parte. Estudei, estou ministrando. Estou indo lá, numa escola que eu já sei tudo que tem lá, e ajudo todo mundo que está dando aula como professor. Quando leio, dou uma lidinha, ainda complemento as coisas, sem pegar em livro, sem nada, decorado já, porque eu já estudei muito, irmão. Quase 200 livros lidos. Mas eu vou lá porque eu tenho que ensinar uma outra geração. Vocês acham que eu estou fazendo a minha parte? E você acha que eu vou me preocupar com você que não está fazendo a sua? Como pastor, você vai dizer, cara, cuidado.
Ô fulano, às vezes eu até brinco, e aí, só quer estar no churrasco? Não quer estar quebrando pedra? Porque eu tenho que ser exemplo para quem? Para vocês, que eu sou um rebanho, para minha família e principalmente para o meu filho, que é um filho homem e primogênito. Se ele falou, poxa, meu pai tem uma casa bacana, meu pai tem dinheiro. Se a gente só ficar viajando, para que Deus na nossa vida? Estava marcado, ele falou, está tudo marcado para a gente ir para a Europa. Eu falei, não, papai não vai. A Sandra falou, a gente também não vai se você não for. Eu disse, não vou não, eu vou ficar aqui ministrando na igreja. Porque tem coisas, irmãos, que vale a pena você fazer. Porque planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém? O problema é que a gente quer o imediato. A gente é ansioso pelo amanhã. A gente quer fazer aquilo que sacia a nossa alma. A gente tem que ver como a tribo de Issacar no futuro, amém? Então o anjo falou isso para Josué. Teve um outro cara também que aconteceu uma coisa no mês de Nissan. Um homem segundo o coração de Deus. Quem é ele? Davi. Está afiado, hein? Está estudando sobre Davi. Está afiado, gostei. Foi o primeiro, foi Davi. Quem está assistindo a casa de Davi? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Infalível? Não, irmão. Porque todo homem é falível. O único que era infalível se chamava o quê? Aquele que não veio da semente, do sêmen de um homem, mas veio do visitar do Espírito Santo, amém? Porque só alguém do céu, que não, tirando os que caíram, né? Mas só alguém do céu seria infalível, amém? Não teria pecado, não teria falha nele. Só Deus, aquele que você enxerga Deus através dele, Jesus, e aquele que age, e a gente vê a ação dele, mas também que representa a Deus, o Espírito Santo, amém? Então Jesus veio e fez isso. Só que está lá em 2 Samuel 11, que na primavera, porque o mês que a gente está falando, a Bíblia, o Nissan, é o mês da primavera. Renovação, aí vem a cabala, vem um monte de místicos, né? Cartomante, falando um monte de coisa sobre isso daí, mas eu quero estar na Bíblia, amém? Quero colocar princípios bíblicos, porque um monte de gente pega para falar um monte de coisa disso daí do mês de Nissan. Nessa mesma época, quando Deus quer fazer milagres, quando quer se levantar poder de Deus na sua vida, quando portas espirituais, portais estão abertos em favor de você, se levanta também o outro lado. Você precisa ter discernimento disso. Espíritos malignos são levantados para tentar trazer algum embaraço, alguma situação na sua vida para segurar você, amém? Se a gente não ver que esses espíritos se levantam, eu vou te contar a história de Davi. Qual era a função desse mês? Os reis iam para a guerra, Dirceu. Que bom você está aqui, já comprou também um outro carro? Ou ainda está com aquele carro de Playboy ainda? Você está casado com filho, rapaz, você tem que comprar um carro que nem o seu amigo lá, o Monteiro, viu? Picape desse tamanho para caber todas as bagagens do bebê, tudo ali. Caber a moto dele também, né? Então, no mês de Nissan, Davi tinha que ir para a guerra. Porque os reis iam para a guerra. Quando você não cumpre o que está previsto naquele tempo, na etapa que é para ser feita, você se deixa levar pela influência de espíritos malignos. Davi não foi para a guerra e ficou no seu palácio. E quando ele está no palácio, ele começa a ser atacado por espíritos que atuam também nessa época. Ele olha por uma janela e vê uma mulher tomando banho, porque ela tinha ficado nos seus dias, amém? Seus dias que a Bíblia fala é quando você está menstruado. Então, não, mas eu estou falando, porque tem gente que fala, nos seus dias, não entendi, fala claramente. Aí ela estava tomando banho e se lavando. É isso que fala na Bíblia, irmão. A Bíblia fala tudo, né? Tudo quando ela quer demonstrar algo, né? Tem gente que diz, por que não tem a história de não sei o quê? Porque não interessava só o que está escrito lá. Então ela está lá tomando um banho, e ela não tinha biquíni naquela época, então ela estava como veio ao mundo. E ela estava tomando banho e Davi, pela janela, olhou. E como ele não estava cumprindo o propósito para que era aquele portal aberto nesse mês, o
que era dele estar na guerra, ele prestou atenção, foi assim influenciado por aquele espírito maligno, e ele manda chamar a mulher para vir estar com ele. Só que a mulher estava casada. Já tinha passado o tempo dela de estar afastada, e naquela época a mulher ficava afastada quando estava no seu ciclo, né? Então é lógico que para quem sabe sobre tabelinha, ela estaria fértil, né? Só Davi não sabia, mas tudo bem. Aí ele chama e lá e faz alguns atos com ela ali e manda ela para casa. E ela engravida. Aí sabe quem já ouviu aquela história, aquele versículo bíblico que fala assim, que a emenda saiu pior que o soneto? Não está na Bíblia isso não, irmão, já te peguei aí. Não está na Bíblia isso não, viu? Mas a emenda saiu pior que o soneto. O Rodrigo sabe. O Rodrigo aqui até quis falar o versículo também, o Rodrigo Otávio. Não está na Bíblia. A emenda saiu pior que o soneto. Ele errou. Alguém já conheceu alguém que errou e começou a tentar encobrir o erro? Não. Aí veio tentando encobrir o erro. Ele chamou o marido dela que estava na guerra. Como é o nome do marido? Esse pessoal tá bom e está estudando de manhã mesmo. Aí Urias vem da guerra. Você viu que quando Deus quer mostrar para alguém quem é íntegro, até para o homem segundo o coração de Deus, e o outro que foi influenciado por um espírito maligno, o homem segundo o coração de Deus, foi influenciado por um espírito maligno, ele faz um monte de besteira, e Deus mostra a integridade de um homem e coloca ele na galeria dos heróis da fé, em Hebreus. Esse homem chega e diz assim, Davi enche ele de comida, enche ele de cachaça, né? Na época era vinho, aí enche ele de vinho e fala assim, não, vai para a tua casa deitar com a tua mulher. O que o cara fez? Como? Aí ele foi e dormiu na porta, no chão do rei, lá junto com os soldados do palácio que estavam lá, no chão, irmão. Aí ele acorda, Davi acorda indignado. E aí, foi lá dormir? Não, foi não. Aí ele olha nos olhos de Davi. Cara, é Deus querendo quebrantar um homem, né? O cara olha nos olhos de Davi assim, como eu poderia deitar com a minha mulher, se os teus valentes e o meu general estão no campo de batalha, lutando pelo Israel, o povo de Deus, e eu poderia aproveitar com a minha mulher? Que é isso? Era para que ele se envergonhe do Davi. Não, o homem segundo o coração de Deus ter se arrependido ali, irmão. O cara não se arrependeu com aquela se envergonhice. Não se arrependeu. Aí ele faz de novo. Chama o cara para outro jantar. A emenda pior que o soneto. O jantar faz ele comer, beber mais. O cara não foi de novo, irmão. Aí ele trama um plano maravilhoso para ele se lascar. Quem já tramou um plano maravilhoso para você se lascar? Tem uns que tramam, né? De vez de consertar logo com Deus, não, agora vai ser, agora eu vou dar um guisa em Deus. Que lá no Pará a gente fala guisa, não sei se você conhece isso. Né? Vou dar um chagão, jogar por um lado e correr pelo outro, Deus não vai nem me ver. Né? Deus te viu, o que ele te viu? O ato que ele fez, irmão. O cara não se arrependeu, mandou e disse assim, fala para quem era o general dele? Joabe. Aí, Joabe, fala lá, leva essa carta para Joabe. Colocou na carta, põe ele no lugar mais ferrenho da batalha. Né? Bem na frente. Quando os flecheiros forem flechar, lançar as flechas lá da tribo do local, ele vai estar lá na frente. Esse cara não pode viver. Além de adultério, o que ele que fez também? Homicídio. Planejadíssimo. Sem condições de Urias escapar. Aí Urias vai lá. Pessoal, quando você está num tempo para fazer algo e você não cumpre aquilo que era para você cumprir, você deu acesso a demônios. Não acredito nisso. Ah, não? Então, bebê, se prepara que pode acontecer na sua vida. Se você não acredita no inimigo, eu fui militar há 34 anos, se eu não acredito no inimigo, eu já estou derrotado, amém? Não tem inimigo. Isso é papo furado. Estou derrotado.
Se eu não acredito que existe inimigo, eu estou derrotado. Aí ele pegou, presta atenção, ele foi lá, fez, o cara morreu. Aí tá de boa. Ela engravida e tem um filho. O filho nasce. Aí Deus pega o profeta. Vai lá, fala com ele. O profeta Natan. Vai lá e chega Davi. Davi, se você falasse meio torto com ele, ele te matava. Então o profeta tinha que saber falar, irmão. Que nem Daniel no reino lá. Daniel sobreviveu a 4 reinos porque ele sabia falar. Falou que o cara ia comer grama e não morreu, Nabucodonosor, né? Porque ele sabia falar. Então a gente tem que aprender a falar, amém? Tem certas coisas que não... Saia. Acabou o teu salário, despedido. Não, não vai assumir essa função, sai. Você tem que saber falar, amém? Diz que aquele é daquele que mete uma faca na garganta do governador. Ah, mas ele é ímpio. Em nome de Jesus está repreendido. Queima, Jesus. Ah, tá bom, você queimado. Você está despedido. Foi Deus que me constituiu aqui. Vaza. Então, cuidado, amém? Com que você se revolta, põe a viola no saco e respeita as autoridades. Aí o que ele chegou lá e falou? Um cara muito rico, tinha várias ovelhas, e chegou um pobre ali com ele que só tinha uma ovelhinha. E de vez o cara pegar e matar uma das suas ovelhas para fazer o propósito lá que tinha que ser feito, ele pegou a ovelhinha do cara e matou. Davi, quem é esse sem vergonha? Como pegou só a ovelhinha do cara? Tinha várias ovelhas. Depois você vai ler quantas esposas e quantas concubinas Davi tinha. Não chega a ser como Salomão, mas tinha de carrada ali, de um monte. Carrada também é uma coisa do Pará, né? Mas era de caçamba. Não, era de paneiro. Não, era bastante. Aí chegou lá, chega e diz assim, esse cara, Davi, quem é? Eu vou cortar a cabeça dele. É você. Aí Davi cai em si, começa a jejuar para as crianças sobreviver. Jejum muda a vontade de Deus, irmão? Jejum tira pecado? Jejum faz o quê, irmãos? Você se quebrantar, amém? Eu vou jejuar para aquela mulher casar comigo. Você só vai ficar magro. Primeiro faz um banho de loja, aí passa perfume e antes de tudo, toma banho. Que tem gente aqui que fede mais que gambá. Você tem que tomar banho, homem, se você quer casar. Amém? E se você já é casado, a tua mulher é uma guerreira. Toma banho. Tem gente que não toma banho, amém? Você tem que tomar banho. Tem gente que só compra perfume. Não adianta. Perfume depois de um tempo passa. Se for de certas coisas que eu não posso falar porque está gravando, mas se for de certas coisas nacionais, aí que perde mais rápido o efeito. Então, o que aconteceu? Davi caiu em si, jejuou e a criança morreu. Aos servos dele, ninguém vai avisar, porque se a gente avisa esse cara, ele mata a gente. Ele se levantou, quando soube que ela morreu, não matou ninguém, foi. Deus disse, não mudou. Aí sabe o que Deus diz? Continua falando por Natan. Irmãos, pecado é perdoado, amém? Mas quem sabe que pecado traz consequências? O cara vai lá, adultera, nasce um filho, é uma consequência? O cara vai lá, rouba a Deus aqui, toma um prejuízo lá fora, é consequência? O pecado traz consequência, irmão. É porque a gente acha que não vai acontecer, não vai. Eu vou fazer, eu estou na época da graça, não vai acontecer consequência. Eu desobedeço e pronto, não vai acontecer. Aí o que Natan fala para Davi? Deixa eu encarar outra aqui. Você fez as escondidas, mas eu vou fazer no meio de todo mundo. Você pegou a mulher escondida lá, mas eu vou fazer que... O que aconteceu? Absalão usurpa o reino e faz amor com as concubinas no reino, em plena sacada, com todo o povo de Israel vendo. Cara, quando Deus fala os negócios, irmão, treme. Treme. E ele diz, porque tocaste em Urias, um homem íntegro, a espada nunca vai se apartar da tua família. Sempre haverá descendente teu que morrerá pela espada. Você diz, misericórdia, mas nós estamos na graça. Mas Deus não mudou, irmão. Ele só deu Jesus para a gente ser salvo.
Ele só odeia Jesus para toda vez que a gente verdadeiramente se arrepender, o pecado caia sobre Jesus. Mas não está liberada a patifaria, nem a sem-vergonhice, nem a desobediência, nem um Deus entende. Deus entende. Não, irmão. Eu sei que a minha mulher é estéril e teve um filho que não podia ter. Você acha que eu não quero ser exemplo para esse filho? Pastor, meu senhor está pisco. Não, eu oro, eu jejuo, eu corrijo ele, mas eu tenho que ser exemplo, irmão. Porque as palavras só convencem, mas o exemplo arrasta, irmão. Jesus disse, sejam meus imitadores. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, amém? O que é cristão? Quem sabe o que significa a palavra cristão? Pequenos cristos, irmão. Como eu sou pequeno Cristo. Teve uma vez uma menina pequenininha pregando. Tem muita gente agora dizendo, eu vou por aqui e me abençoa. Vem, Jesus. Mas só que Jesus diz na palavra dele, venham atrás de mim e sigam-me, amém? Aí você quer os seus planos, o seu jeito e quer obrigar Jesus a seguir você. Fale para a pessoa do seu lado com todo amor e carinho, você é doido. Com todo amor e carinho, você é doido. Então para de querer dar ordem para Jesus, amém? Você não dá ordem nem em casa para sua mulher, rapaz. Você quer dar ordem para Jesus? Não dá ordem, amém? Ela que tem que reconhecer a sua autoridade. Você não precisa ficar provando a sua autoridade dentro de casa. Ela tem que reconhecer, mas reconhecer como? Amando como Cristo amou a... Amém? Quando você ama de uma forma extraordinária e ela não obedece à sua autoridade, coitada dela, irmão. Por isso que eu amo a Sandra de uma forma extraordinária. Como você ama de uma forma extraordinária? Perdoe quando for preciso perdoar. Ajude quando for preciso ajudar. Oriente quando for preciso orientar. Mas sempre faça as coisas em concordância. Porque a casa dividida não só prospera, não subsiste. Então busque isso. Isso é a marca. Tem gente que a marca é... Me joga na parede, me chama de lagartixa. Não, irmão. Amar é você ter atitude de amor, amém? Tem gente que já leva para o outro lado. É jantar fora. Aí lá vai o Roberto querer jantar, acender uma luz de velas, dar uma gargantilha. Não é isso, irmão. Não é isso. O quê? Não é isso. Amém? Para a gente terminar agora, irmãos, eu quero te dizer, o mês de Nissan é apenas um portal aberto, um tempo que começou dia 30 de março e vai agora até... São 30 dias, vai até o dia 29 de abril, 28, 29 de abril. E a gente tem que aproveitar isso, amém? É o mês que chama para a gente operar milagre. Vai ter milagre acontecendo, coisas que você não pode. Olha, essa causa, eu não consigo resolver, mas Deus vai operar o milagre. Então, se coloque diante de Deus, se ponha diante de Deus, oferte a sua vida. A melhor oferta não é dinheiro, amém? A melhor oferta é a sua vida, amém? Lógico que vai ter momento de oferta, vai ter um momento do dízimo, mas a melhor oferta é a sua vida. Você tem que se entregar por inteiro. Se você não se entregar, não adianta. Vai ter milagre, vai ter coisa que Deus vai ter que entrar agora. Deus mandou pregar isso, irmãos, eu ia pregar outra coisa. A pastora Viviane falou, ia falar muito sobre a Páscoa, mas Deus falou para pregar sobre Nissan, porque vai acontecer um milagre. Só quem